Estamos aqui conversando com o Bernardo Lopes, que foi anunciante, empresário, propagandista, publicitário, vendeu uma agência, saiu da propaganda e montou um negócio sensacional que ele vai contar para nós daqui a pouco. Você, antes de entrar no mundo da propaganda, você foi um empreendedor, você teve lojas aqui em Florianópolis. Dá um highlight dessa tua fase, da tua formação publicitária, onde você estudou, até Legal. chegar no nosso mundo publicitário. Então, eu comecei, eu fiz a ESAG, né? Fiz o curso de administração e aí, na verdade, eu comecei antes, eu estava morando nos Estados Unidos e tive um processo por lá e recebi bolsa de estudo, aí voltei para o Brasil e... Tu quer que eu comece lá daquela parte do... Ou posso continuar por aqui? Pode fazer um resumo, pode contar a tua história do tênis, como é que você chegou no tênis, por que hoje você está mexido, pode falar. Eu comecei, na verdade, eu acho que minha vida meio que profissional, vamos dizer assim, eu comecei no tênis, né? Eu fui jogador de tênis desde os 4 anos de idade e joguei juvenil torneios mundiais, enfim, como Roland Garros, Wimbledon e torneios juvenis. E quando eu tinha 18 anos, eu recebi uma bolsa, uma proposta para ganhar uma bolsa para jogar o tênis universitário lá nos Estados Unidos. E aí eu resolvi ir e comecei a me preparar para essa bolsa. E aí, depois de estar 6 meses morando lá, para fazer uma prova que chama-se SAT, o meu pai veio a falecer e eu voltei para o Brasil. E ali comecei a minha vida, vamos dizer assim, mais empreendedora, profissionalmente. Aí eu e as minhas irmãs, nós montamos uma loja aqui num shopping da cidade, e o Beira-Mar Shopping, que era uma marca que chama-se Náutica, uma marca americana, que na época era muito conhecida. E ali eu comecei a ter os primeiros passos do empreendedorismo na minha vida. Em paralelo a isso, eu entrei na faculdade de administração, na ESAG, e estudava durante o dia, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E assim fiquei mais ou menos por 4 anos, e até a marca Náutica ter alguns problemas de importação, e eu resolvi partir para uma marca própria, que chamava-se República Side. E ali comecei a precisar dos trabalhos de comunicação de uma agência de propaganda. Foi ali que eu conheci o Mazuco, que na época, o Adir Mazuco, que na época tinha uma agência que chamava-se Century, e ali ele começou a fazer uns trabalhos para mim, da minha marca, com a agência dele. Mas eu era muito curioso, assim, eu ia para a agência dele para ver o meu material, e aí, paralelo a isso, eu via peças de outras marcas, de supermercados, enfim, de outros produtos, e comecei a dava um palpite, era meio metido, assim, sabe? Comecei a dar uns palpites, até um dia que ele perguntou para mim: Bernardo, tu não quer ser meu sócio na agência? Tu tem jeito, tu... Falei: não, mas o que tá louco, não é o meu negócio, e, enfim. Mas aquilo ficou na minha cabeça, assim, né? E aí, passou um ano, assim, e eu tive um belo dia, eu estava num cafezinho ali do shopping, onde os lojistas do shopping na época se encontravam, e a Isabel, que era ela tinha uma rede de lojas, e a loja principal dela era a Vitor Hugo, que era aquela marca de bolsas, né? E ela chegou para mim e disse: Bernardo, ela era minha vizinha de loja, Bernardo, eu quero ampliar aqui a minha loja, eu quero comprar a tua loja. Daí eu assim: mas não estou vendendo a loja, é meu negócio, eu já estou com a outra lá no Shopping Itaguaçu, enfim. Ela: não, mas faça o preço, que eu tenho interesse. E aí, para aquela coisa de, então tá bom, vou fazer o preço para ela meio que sair do meu pé, né? Cheguei, botei o preço lá em cima e ela falou: tá bom, tá fechado. E eu assim: como assim tá fechado? Bom, tá, eu vou comprar. Aí eu: mas tem que comprar as duas, senão eu não vou vender uma só. Tá bom, eu compro as duas. Mas tem que me dar mais um mês para eu queimar o meu estoque. Tá bom, eu te dou mais. Eu fiquei botando coisa para ela. Enfim, fechamos a compra. E aí resolveu tua vida, né? Resolveu tua vida.
Aí até o momento eu fiquei exatamente. Aí eu chegou numa bela segunda-feira, eu assim, tá, o que eu vou fazer da vida? Tô desempregado, não tenho mais, enfim. Aí eu falei, pô, peraí, Mazuco? Mazuco, Mazuco. preciso falar contigo. E aí liguei para o Mazuco, começamos a conversar sobre uma possível entrada minha no negócio dele. E aí pedi algumas coisas, tá bom, eu vou entrar, mas eu queria que fosse assim, assado. Enfim, fizemos um plano de negócio e criamos a BZZ, né? Que é Bernardo, o B é de Bernardo e os dois Z's é de Mazuco. Dele. E ali, Mas vocês tinham um terceiro sócio, não tinha? Ou só depois vocês entrou, dois? não, no começo eram nós dois, era só nós dois. Aí depois entrou, acho que depois de uns 3 anos, assim, entrou o Zé Alfredo, né? Zé O Alfredo. Zé Alfredo, querido Sim. Zé Alfredo, fenômeno, Redator. redator. E aí entrou como sócio nosso e ficou um bom tempo ali com a gente. E aí depois veio, né? Eu comecei a entrar na propaganda, comecei a gostar, e aí fiz o meu mestrado também, e, enfim, aí fui estudando um pouco mais para entender um pouco mais a parte técnica também, né? Obviamente, não só a parte que já vem da gente, eu acho que todo mundo que tem um pouco essa veia de comunicação, eu acho que já nasce com isso um pouco, né? É claro que você aprimora todos os conhecimentos com o estudo, mas eu acho que muitas delas já vêm de você, né? Sem Você já dúvida. meio que nasce um pouco assim, né? E obviamente foi assim, né, que aconteceu. Até um belo dia que, depois de muitos anos aí, eu e o Daniel, a gente foi fazer uma campanha juntos, na época era do Dário para senador, e eu Mas já só um pouquinho fazia, né? antes de o Daniel entrar na tua vida, o Mazuco saiu da empresa. Você ficou com a Isso, BZZ sozinho por um tempo. Como é que foi esse período? E o exato, que boa você lembrança. lembra desse período de realização? Dizer, pô, a BZZ na minha vida, né, clientes bons que você tinha, prêmios que vocês ganharam, Sim. equipe de gente muito boa passou por lá. Antes do Daniel, Então, dá uma lembrada boa, nisso. bem lembrado. E aí a agência começou a crescer bem, assim, né? A agência começou a ficar com cada vez um porte maior. E aí, na época, o Mazuco falou, pô, B, eu não queria... E, obviamente, as responsabilidades aumentam muito, né? Quando tua empresa começa a crescer. E, na época, o Mazuco... Aí entrou, teve a passagem do Zé Alfredo saiu, foi morar, acho que na terra natal dele, na época. E depois o Mazuco falou, B, pô, eu tô querendo ter um negócio menor, eu não... a empresa está crescendo muito e eu não queria que fosse uma coisa muito grande. Eu prefiro ficar menor e ter um controle maior, enfim. E aí, eu obviamente fiquei com a participação dele, comprei a participação e aí ali fiquei dono sozinho. E foi um momento, assim, muito legal, assim, sabe, da BZZ também, né? Que a BZZ teve essa parte criativa muito aflorada, né? Era muito forte, assim, a criação nossa e, e tivemos várias campanhas, assim, pô, memoráveis, assim, fomos premiados, né? Fomos finalistas, eu não sei se hoje tem já uma agência, se já tem algum prêmio, mas nós somos finalistas no Festival de Cannes e foi a primeira vez na época sendo finalista com uma peça muito legal ali, e na época acho que Shopping foi pro Beira-Mar? Shopping Beira-Mar, foi um elevador, Elevador. putz, o panorama que fazia como se fosse o peso, né, da, Da academia. da academia, então foram peças bem legais, ganhamos o festival de Nova York, fomos premiados do Festival de Londres, então, pô, teve uma passagem muito legal, assim, da BZZ, e foi uma equipe, pô, eu não vou citar nomes que eu tenho medo de esquecer, assim, sabe, das pessoas, mas foram muitas pessoas, foram muitos estagiários que começaram e hoje são grandes profissionais aí, muitos também têm a sua agência, então foram momentos muito legais, assim, da minha vida, aprendi muito com as pessoas que passaram por lá também, então foi uma experiência única para mim, tá? Sempre estou muito grato a todos que passaram e tiveram comigo os anos da BZZ, né? E aí depois de muitos anos, na verdade, depois, a paralelo a isso, eu comecei a fazer campanha política, né? Que é uma coisa também que eu gosto muito.
Pois é, como né? é que surgiu isso na tua vida? Surgiu Campanha política. surgiu, acho que foi, a primeira campanha que eu fiz foi a campanha do Esperidião a mim, né? Para governador, e, e foi uma campanha que, assim, foi um negócio meio maluco, assim, até como surgiu, né? O Esperidião me convidou para fazer a campanha, porque queria pegar um cara mais jovem na época, queria mudar um pouco a comunicação dele. Claro que ele viu pelo histórico da agência, né, que era uma agência muito criativa, e aí nos procurou, mas na época eu me lembro que eu atendia a secretaria de... Eu não me lembro qual era a secretaria que eu atendia na época, eu estava no governo Luiz Henrique, uma agência, né? Uhum. E aí eu me lembro, pô, e o Luiz Henrique ia para a reeleição. E aí o Esperidião me convidou, eu vi uma oportunidade, e aí falei para cara, mas antes eu tenho que resolver o meu problema com o governo do estado. Então, na época era o Derli, que era o secretário, e aí fui lá, expliquei a situação para o Derli e pedi o meu afastamento, pedi para entregar a minha conta, porque no meu ponto de vista eu não era obrigado a fazer isso, mas moralmente para mim era muito importante. E eu falei, não, eu não tenho como atender dois senhores de uma vez só, né? Eu vou ter que Uhum. escolher um lado. E, Claro. e, vi uma oportunidade que eu achei, e aí realmente pedi a minha rescisão na época do contrato da secretaria do governo, e fui fazer a campanha do Esperidião, que na verdade era uma campanha extremamente desafiadora. Na verdade eram todos contra um, né, que era o único partido na época que estava com o Esperidião, era o PV, o resto estavam todos com o Luiz Henrique. E foi uma campanha muito legal, que a gente foi para o segundo turno e chegamos perdemos a eleição por 3%. Né? E ali eu Nossa. vi que 3%. E aí eu vi que eu tinha também uma pegada para esse lado político Uhum. também, que é uma coisa que eu gosto demais, assim, e aí eu comecei, né, a fazer cada 2 anos eu fazia campanha. E aí tive derrotas e várias vitórias também, Claro. e, e até esse ano fui convidado também pelo Jorginho fazer a campanha dele, As e pessoas mais, especularam bastante o teu nome, né? Pô, será que é o Bernardo que está com o Jorginho e tal, né? eu tive convite de quase todos os candidatos, cara. Até fiquei contente pelo fato, porque profissionalmente é legal você ser lembrado, né? Claro. E eu tive, obviamente, já estava com uma história com o Jorginho, até porque o Senado a gente fez a campanha, né? Começamos em oitavo. Na época, a primeira pesquisa do Jorginho, a gente estava em oitavo. E no final, conseguimos eleger o homem lá e ele assumiu como Senado. E, obviamente, tinha Agora uma... está bem, as pesquisas iniciais Tá davam o Jorginho bem, lá embaixo, né? exatamente, está bem, cara. E aí, enfim, aí, obviamente. Mas aí voltando lá, o porquê, que até vai ser legal, porque por que eu não fiz a campanha do Jorginho. E aí, depois da BZZ, a gente teve uma época que fui fazer uma campanha, na época com o Daniel Araújo, do Dário como senador. E aí foi um momento muito legal, que a gente ficou muito tempo junto, né, na questão de campanha mesmo, discussão, de estratégia, enfim. E aí ali, depois no final, foi uma campanha que nós vencemos também. E no final a gente, pô, por que não, né, Daniel? Pô, por que tu não vem para... Vamos fazer uma fusão, é muito legal, acho que são duas agências extremamente criativas, a gente vai ganhar força com isso, enfim. E aí no final nos acertamos lá e eu fui para Deira hoje, né? Você ficou E ali na operação com o Daniel quantos? Uns 3 anos? não, acho que foram uns 5 anos, quase 5 anos. 5 anos. É, e aí também foi uma experiência muito legal. Fiquei lá com os meninos, lá com o Daniel, com o Bira, com o Dani, e foi muito legal. Foi uma fase também que aprendi muito com eles. Acredito que também pude acrescentar muito lá na Deira hoje, de um formato também que eu tinha, enfim, do meu jeito de trabalhar, e foi muito legal, né? A nossa, ganhamos várias contas, ganhamos prêmios, enfim, acho que a gente deu muito resultado para os clientes, né? Sim, momento E rico da agência. muito legal. E aí chegou um momento, já isso que
porque a propaganda já estava me estressando, eu já não aguentava mais, assim, sabe? Eu chegava todo dia 9 horas da noite em casa, 9h30, via muito Criança pouco, pequena. vinha muito pouco as minhas filhas também, muito trabalho e com a minha mulher também. E cheguei um momento que eu comecei a realmente a repensar, cara, porque eu saí no melhor momento da agência, né? Eu saí, realmente, a agência era a maior do estado, era uma Estava das lá em maiores cima. do sul do país, estava entre as 5 maiores e estava indo muito bem, assim, a agência. E realmente eu comecei a analisar isso. E comecei vou começar paralelo a isso, ver uma outras oportunidades, assim. E aí o tênis é uma coisa que nunca saiu da minha vida e aí surgiu. Mas, mas antes do tênis, eu estava na agência, fazer uma visita um dia para você, você estava com parafernália de capacete É, e equipamentos de moto e tal. Eu achei que você ia investir naquela área lá, é isso? Não então, foi? Conta um não, pouco da mas decisão. claro. E aí eu sempre fui muito inquieto, né? Na minha vida eu sempre fui meio inquieto. E eu acho que também essa inquietude eu meio que aprendi vamos lá, na porrada, vamos dizer assim, desculpa o palavrão, mas quando meu pai faleceu, eu falei, cara, eu tenho que me virar, né? Eu não tenho mais meu pai aqui enfim, claro que a minha mãe virou pai, né? A minha mãe, pô, enfim, mas eu acho que eu aprendi muito isso, de poder me virar sozinho e ter que achar soluções para eu poder tocar a minha vida para frente. E aí, Aham. na época que eu estava na agência, eu comecei a pesquisar algumas coisas que eu gostaria e a família da minha esposa, o meu sogro é o seu Amauri, né? Então é um empresário que vem de muitos anos na parte de automóveis, de motocicletas, enfim. E eu conversando com ele, assim, tinha um cara que me aconselhou muito na vida, até hoje me aconselha muito, é o meio que meu guru aí. E, Aham. eu, e aí eu conversando com ele, mostrei para ele uma ideia que eu tinha, que eles vendem muita moto, né? É um grupo grande nessa parte também de motocicletas. Então eu falei, pô, quem sabe eu vou começar a pesquisar a questão de montar uma empresa para realmente vender capacete, criar uma marca, e além de atender as empresas do meu sogro, poder também atender o mercado. Claro. E aí foi a primeira vez que eu fui para a China, foi meu primeiro contato com a China e fui para a China na cara e na coragem, ainda estava na De Araújo, expliquei para eles a situação também, obviamente, e ali comecei a ver alguns produtos, né? E aí fizemos a análise toda de negócio dos capacetes e aí resolvemos que não entrar, porque tinha Eu me capacete. lembro que você estava tão entusiasmado com o capacete que você falava, esse aqui não fura, esse aqui pode passar um trator em cima. Você estava tão entusiasmado, eu falei, porra, num país que tem motocicleta pra dedéu, né? Não, E aí e não, mais não pior foi que para frente. eu sou um cara que eu pesquiso muito, assim, eu gosto muito, quando eu entro num negócio, eu gosto de realmente ver, por isso que eu brinquei contigo, esse aqui tem essa coisa, essa característica, enfim. Mas no final eu achei que não era o negócio para se entrar, né, por vários fatores, enfim. E aí eu conheci o beach tênis, né, que é um esporte que eu comecei a praticar, e na época não era nada conhecido, assim, e aí eu comecei a ver um certo mercado ali, né? As raquetes eram praticamente as marcas italianas e tinha uma marca espanhola também, que é bem conhecida até hoje também. E aí, mas só que as raquetes eram muito coloridas, assim, tinha muitas cores e o que me incomodava não eram as cores, mas era o desordenado das cores, né? Eram as cores, muita misturança, assim. E aí Ah, eu comecei a jogar beach tênis, peguei a minha raquete e pintei ela extremamente minimalista, assim. Era branco com hum. traço preto, assim, na raquete. E aí comecei a jogar, e aí algumas pessoas, pô, posso pintar que nem a tua raquete? Falei, pô, claro que pode, não tem problema nenhum. E um pintou, o outro pintou. Rapaz, quando eu fui ver, tinha mais 15 pessoas jogando com a raquete igual, bem assim, Sim, minimalista. Eu falei, pô, cara, tem gente também que pensa um pouco que nem tem. eu. E aí Claro, claro. comecei a estudar o produto, comecei a ver onde é que eram feitas as raquetes, como é que era a fabricação disso. Voltei para a China, conheci várias fábricas de bolas, enfim. E aí
resolvi, falei, cara, eu vou investir nisso aí. Tem um mercado, e na verdade não tinha nem começado, mas eu acredito que tem um mercado aí, e eu acho que daqui a um tempo vai explodir esse negócio. Era uma ideia minha, né? Não perguntar para mim por que eu não sei te dizer. E aí, paralelo a isso, eu ia montar uma arena, né? Uma arena também de beach tennis. E um dos terrenos que eu tinha visto na arena era da família do Guga, era do Guga. E aí peguei o telefone, falei, Guga, quero falar contigo. Ele disse, vem aqui na minha casa, aqui que a gente fala. Aí fui na casa dele, conversando lá. E aí, como bom publicitário, eu fiz um book, né? Mostrei o projeto da arena. E dentro da arena, eu mostrei o projeto dessa marca que eu estava lançando, que chamava-se Kona. O que é Kona? Kona é uma das maiores ilhas no Havaí, é onde também tem o maior Ironman do mundo, né? E então eu achei muito interessante essa questão de ser ilha, ser um nome que tu fala no mundo inteiro e fácil, pequeno. Fácil, e Kona, foneticamente, é no mundo inteiro Kona. E eu falei, cara, a marca é essa. E aí fiz a pesquisa, obviamente, enfim. E aí fui mostrar para o Guga. Aí tinha umas raquetes, assim, já desenvolvidos, os layouts das raquetes. Ele disse, pô, o que é isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é uma marca que eu vou lançar de raquete, pá. Eu quero estar junto nesse negócio aqui. Eu já tive uma marca na época e eu quero estar contigo, assim. Assim, mas Guga, a marca vai ser um negócio muito pequeno, cara. Imagina, os teus negócios aí são grandes. Assim, não, mas eu quero estar. Enfim, aí sentamos lá, falei, cara, será um prazer ter contigo aqui, imagina. E aí ele chegou para mim e disse assim, eu só quero uma coisa, que tu me prometa uma coisa. Pode falar o que que é. Tu vai pensar grande? Aí eu falei assim, com certeza. Então eu tô contigo nesse negócio. E aí, paralelo a isso, eu tive também a excelente notícia que meu sobrinho, o Augusto, que na época nasceu, quando eu morava nos Estados Unidos, e ele assim, meu tio, eu queria entrar nesse negócio contigo, eu gosto muito de esporte, ele é triatleta, e aí perguntou se ele poderia entrar com esse projeto comigo, e eu falei, cara, com certeza, e será um maior prazer ter contigo, ter tu como meu sócio também, e aí nós começamos ali a marca chamada Kona, que é uma marca de equipamentos para beach tênis, né? E lançamos em 2019, na semana do Guga Kirten, que foi, que o Guga até falou, bem, vamos lançar ela aqui em Jurerê, que tinha essa Copa a semana dele, e lançamos lá, na semana do Guga. E, cara, e a marca explodiu, assim, de uma certa forma que nos assustou. Você importa até, tudo. Você traz tudo de fora. Não fabrica nada no Brasil. Hoje a gente fabrica a parte de confecção, toda é feita no Brasil, né? A parte de bonés, viseiras, munhequeiras, roupas, é toda feita no Brasil. Toda meio do Brasil. E as raquetes são desenhadas aqui, né? A engenharia da raquete é toda feita aqui no Brasil por nós, por uma equipe nossa aqui, e ela é produzida na China, né? A parte, porque assim, a gente até já teve várias perguntas, por que tu não produz no Brasil, né? Produzir a raquete, ela até não é tão difícil de produzir no Brasil. Pergunta para o Guga, essa pergunta é para o Guga, né? O problema que a gente vê hoje de produzir no Brasil são os cosméticos. O que são os cosméticos que a gente chama, né, na raquete? É a pintura, é a adesivação, é o copinho que vai na raquete, no cabo. São esses detalhes que o Brasil ainda falta muita coisa, assim, né, nessa parte, né? Então, por isso que a gente ainda hoje produz lá na China, né? E aí lançamos a marca, Jailson, a marca em 2019, e aí a gente tinha um business plan de vender um número X de raquetes durante um ano, né? Legal, a raquete chegou em dezembro, começamos a vender super bem no Brasil inteiro, e chegou no dia 19 de março, veio a pandemia. E aí veio a pandemia, eu olhei para o meu sócio, para o Augusto, falei, a gente tinha
baita, um monte de raquete, de produtos ainda para vender. Containers em Itajaí. E aí, assim, cara, e agora? Né, tudo parado, tudo parado. Aí, assim, pô, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos fazer campanhas no Instagram, vamos começar a anunciar, vamos criar ações para a gente começar a vender, por mais que seja pouco, porque o nosso volume, obviamente, são para os nossos revendedores, mas vamos começar. E aí começamos, aí veio, acho que essa parte também, que uma agência me deu toda essa experiência nesses anos que eu fiquei lá, 20 e poucos anos de publicidade. E aí a gente começou a criar coisas para a internet, para vender no nosso e-commerce. E cara, e ali começou a vender mais, vender mais, vender mais, e a gente, meu Deus do céu, tem alguma coisa, o pessoal em casa, eu acho que na época eu vendi muito para aquele pessoal do interior de São Paulo, que tinha condomínios, e ali, obviamente, não tinha um controle de uma pessoa sair de casa, eram condomínios fechados. E aí as pessoas começavam a jogar beach tênis, e o cara da janela lá, o vizinho, pô, o que eles estão jogando lá? O cara não aguentava mais sair de casa, queria sair de casa, foi lá, o que é isso? Ah, isso aqui é o beach tênis. Ah, deixa eu ver. Pô, onde é que vocês compraram essas raquetes, esses produtos? Ah, compramos no site tal, vai lá. E aí começamos a vender muito. Encurtando, assim, o que a gente era para vender em 1 ano, nós vendemos em 3 meses. Essa é a verdade. Que ótimo. Cara, e aí a gente começou, e agora, como é que nós vamos produzir mais? E aí entramos em contato com o nosso fornecedor na China, a China também parada, mas enfim, aí fomos levando aí 1 ano mais ou menos assim, produzia pouco, mas vinha. E aí, obviamente, depois, quando começou a voltar ao normal, a marca já estava bem mais consolidada, o beach tênis também já estava bem mais consolidado no país, e começamos realmente a vender bastante. E aí começou... Você tem o Guga como sócio ainda? Tem, o Guga ele tem participação no negócio, né? O Guga hoje ele assina todas as raquetes, ele agora, final do ano, depois de muita incomodação minha, eu incomodei muito ele, ele vai começar a aparecer mais nos PDVs também, né? Nós vamos ter expositores dele, vamos ter um display no tamanho real dele nas lojas, né? Como o garoto propaganda mesmo da marca. Então, esses produtos, você fala, não são lojas próprias, são lojas esportivas. São lojas que ficam dentro de arenas, né, de arenas de beach tênis, que estão em milhares hoje no país. São lojas que ficam dentro de shoppings, são lojas que tem fora de shopping, mas lojas próprias de outras pessoas, né, e e-commerce também, né, e-commerce que vendem, e-commerce também vendem outras marcas e vendem a nossa também, né. Então, hoje a gente tem mais de 300, 400, quase 400 pontos no Brasil. E aí, paralelo a isso, começou a vir interesses de outros países, né, no nosso processo, no nosso produto. E aí começamos o processo de internacionalização da marca, né? Onde hoje a gente já está em 16 países, né? Eu nunca me esqueço que a primeira caixa, quando a gente fechou a primeira caixa, vendemos para o Japão, né? A primeira caixa que nós vendemos. E aí eu me lembro que estava eu e meu sobrinho, nós fechando a caixa, e aí eu conversei com ele assim, tá, cara, tu estás vendo o que está acontecendo? Nós estamos vendendo um produto que nós criamos aqui em Florianópolis, né? Fizemos a criação aqui, estamos vendendo para o Japão, no outro lado do mundo, né? Eu te confesso que eu nunca imaginei, Jair, que eu ia ter um produto para vender para o Japão. Porque quando você monta um negócio, né, você primeiro começa, vou vender para a minha cidade, né? Aí depois vou para o meu estado, né? Aí depois vou para o sul região do meu país. Aí depois para o país inteiro, que já é um negócio que, já é grandioso assim também. Gigantesco, E depois quando começa, você fazer um material que vai para o outro lado do mundo, é muito legal isso, é muito prazeroso. E aí... Mas, só para entender, você importa isso da Itália e da Espanha, nacionaliza, depois não, como é que é? Não, o produto é feito na China. Na Itália e na Espanha são os meus concorrentes, né? Que também fazem
na China, no Paquistão, né? Que é um outro polo lá também. Tá. Mas aí o que aconteceu? A gente importa da China. Só que a gente importa da China e o que vem para o Brasil fica no Brasil. Porque a gente começou a analisar, depois de abrir vários países diferentes, por exemplo, vou dar um exemplo, os produtos que vêm para Equador, Chile, Venezuela, Argentina, que são países que a gente já vende aqui, o produto saindo do Brasil, vamos dizer assim, vem da China, vem para o Brasil, a taxação, a parte tributária do Brasil é muito alta. Então, isso o que a gente fez? Fez a gente criar uma empresa que se chama Conamérica, que hoje a gente está com a sede em Miami, né, onde todos os países, né, tirando o Brasil, obviamente, o que vem para o Brasil vem da China para o Brasil e o restante dos países vai para os Estados Unidos, né, vai para o nosso escritório lá em Miami, e de lá a gente fez como se fosse um hub e lá distribui para todos os outros países que a gente está, os 15 países que a gente está fornecendo, né? Então, Miami é uma vitrine mundial para todo tipo de produto sofisticado, né? Exatamente, Miami, exatamente. E aí, obviamente, porque a taxação lá nos Estados Unidos é bem menor, né? Então obviamente, o produto chega muito mais competitivo nos outros países que se estivesse saindo do Brasil. E aí foi, cara, foi crescendo em países, o beach tennis foi desenvolvendo mundialmente, né? Hoje ainda o grande polo do beach tennis é no Brasil, mas o beach tennis surgiu na Itália, né? Foi inventado na Itália. E aí, obviamente, quando o Brasil descobriu, até pelo tamanho, né, diferente do país, e o Brasil hoje é o principal. É igual futebol. Exatamente. Futebol não foi inventado no Brasil, né? É isso aí. Então, assim, e aí hoje a gente está com operações fora, né? A marca realmente hoje é uma das maiores do mundo, né? A marca de beach tennis. Não, porque quando a gente fala maiores do mundo, parece um negócio também gigantesco, né? Não é assim também, mas perante ao esporte beach tennis, né? Mas vamos aproveitar e perguntar essa quantidade, esse volume, dá uma ideia anual, o que significa isso em quantidade e em faturamento? Assim, de quantidade são números que a gente mantém em segredo, até porque são números que os nossos concorrentes também, a gente não tem ideia. Nós temos uma ideia de quantos produtos, porque o mercado do beach tennis hoje ainda está difícil de mensurar o tamanho dele, né? Do consumo do beach tennis. Obviamente a gente vai crescendo ano a ano, mas assim é um mercado que está crescendo bastante. O faturamento hoje da empresa é um faturamento que já está muito bom, né? Fatura mais do que, eu acho que uma grande agência aqui em Santa Catarina, né? Então, assim, é um faturamento que realmente, claro, são outros números, mas são números, graças a Deus, bem... Certamente as pessoas estão perguntando que volume é esse, quantos funcionários você tem, como é que é o tamanho, dá uma ideia do tamanho. Hoje, assim, é diferente você ser um número de pessoas, de funcionários, obviamente, de uma agência, você tem mais gente, né? Hoje eu tenho 10 funcionários, tenho uma área comercial, a Aline, que trabalhou muitos anos tem alguns ex-publicitários, a Aline, que trabalhou na RBS, na SC também, enfim, hoje é a nossa gerente geral no comercial, a Gisele Nascimento também, que trabalhou na parte de produção, muito de produtora, né? O Alexandre também, que foi produtor gráfico. Tem várias pessoas aqui, a Lauren hoje faz vários trabalhos para a gente também, designer, né? Enfim. Então tem várias pessoas hoje que trabalham com a gente, mas a gente está em média de entre 10, 12 ou 13 pessoas aqui no Brasil e temos 3 pessoas em Miami. Mas, obviamente, o grande volume porque assim, o nosso produto é um produto que é muito mais a área comercial, obviamente, né, do que na produção do produto, porque o produto já vem pronto, né? Então, é diferente se fosse uma fábrica, né? Obviamente, teria que ter muito mais gente. Mas é um negócio que nos surpreendeu muito e nós estamos agora... a gente já está numa segunda marca que chama-se Easy,
que também é uma outra marca de beach tênis que nós lançamos esse ano, que porque a Kona é um produto premium. Perante ao mercado, nós estamos num produto premium que é a Kona. E a gente sentiu a necessidade de ter um produto para quem quisesse não investir tanto na sua primeira raquete, no seu primeiro produto. E aí a gente queria pegar... Que valor nós estamos falando de um e de outro? Valores, custo? Uma raquete hoje da Kona vai custar ali R$ 1.900 e da Easy vai custar R$ 1.000, 800 e 900 reais, dependendo do... 50%. Claro que são produtos diferentes, né? Com matérias-primas diferentes, mas é um produto que o pessoal que não quer investir tanto no primeiro momento, né? Mas é um belo produto. A gente entrou num outro nicho de mercado também, que a gente não estava. E, claro, para a gente aumentar a nossa participação no mercado, a gente teve que fazer essa questão que eu achei melhor a gente não criar uma raquete mais barata para a Kona, entendeu? Estrategicamente, para mim, eu achei melhor criar uma outra marca que eu pudesse ter essa opção. E aí, Perfeito. E aí, Jailson, a gente hoje estamos na Austrália, no Japão. A gente hoje tem praticamente 100 atletas patrocinados pela empresa, pela Kona, né? Isso que eu ia te perguntar, a atuação publicitária se resume ao e-commerce, mas você falou muito em PDV, muito em loja, muito na linha de frente. Você investe em torneios, em atletas, em clubes? Como é que é essa tua... esse teu marketing, digamos assim? Isso foi bem legal também. Uma estratégia que a gente fez, quando a gente entrava num país, quando o país dizia, eu quero trazer os teus produtos para cá, a gente chegava, via quem era o primeiro ou o segundo colocado, tanto masculino quanto feminino, no ranking profissional, quem é o primeiro colocado do Japão, por exemplo. Qual é a primeira colocada do Japão? E a gente contratava esses atletas, obviamente, para disseminar nosso produto, né? Para poder mostrar esse produto perante o país, né? Perante a comunidade do beach tennis, né? Então, por exemplo, hoje, cada país que a gente está, o primeiro ou o segundo colocado, que às vezes o primeiro já está com uma outra marca, né? Já tem um contrato com outra, mas assim, geralmente é o primeiro ou o segundo colocado, é patrocinado pela Kona, né? Patrocínio, pago, tem contrato, né? Profissional, assim, né? Eles vivem disso, né? Então, hoje a gente, obviamente, desses 100 atletas que a gente fala que a gente tem, 85 são juvenis, né? Que daí são contratos diferentes, são contratos com produtos, com materiais, não são contratos que tenha dinheiro, né, no negócio. Mas os outros 20 atletas que a gente tem profissionais são, por exemplo, a gente tem o número 2 da Espanha, que é o número, está entre os 15 do mundo. A gente tem, enfim, tem vários atletas nos países. E isso é importante porque foi uma maneira que a gente também fez de ajudar o revendedor do país, né, o cara que está distribuindo o nosso produto naquele país. Obviamente, você ter uma força de comunicação obviamente, de ter o cara que é o principal jogador do esporte do seu país, ter usando a marca que ele está revendendo, obviamente, é uma alavanca, é um impulsionamento muito grande, né? Mas o legal é que a gente fala, entrando nessa parte de comunicação para o beach tênis, quando a gente entrou no beach tênis, a forma de comunicar era muito, eu chego a dizer que era muito primitiva, vai. Com toda a modéstia, assim, quando a gente lançou a marca, nós mudamos, a gente meio que quebrou muitos paradigmas, assim, né? A gente foi o primeiro realmente a fazer campanhas com jogadores, a gente foi fazer campanhas com o próprio produto, né? A gente fez várias campanhas mostrando o nosso produto, assim, cada coisa positiva do nosso produto. A forma os layouts de apresentação do nosso produto foi extremamente diferente. A forma de você apresentar os atletas profissionais, né, para eles mesmos foi uma coisa muito legal, que ajudou até eles a arrumarem outros patrocínios, né, porque você apresentava diferente o atleta. Então eu acho que a gente pôde ajudar muito
também isso, e isso obviamente impulsionou e ajudou muitas outras marcas a também fazerem isso, né? Porra, aquela marca está fazendo, nós temos que fazer, cara, senão nós estamos ficando para trás, né? Então foi legal, acho que foi uma forma também a gente ajudou a muito essa questão do mercado. Os atletas não tinham contratos assinados, era tudo na boca, né? E, pô, a gente entrou, não, cara, tem que ter contrato, enfim. Eu acho que a gente pode ajudar bastante essa área aí. Que bom. Bom saber de tudo isso. E você acredita que a propaganda tenha ajudado nessa rapidez de chegar no mercado? Ou foi Sim. mais a internet? Não, ou foi cara, o Guga? não, eu acho assim, o Guga foi um cara muito importante para... O cara não comprava raquete de beach tênis por causa do Guga, entendeu? Porque o Guga não é conhecido no beach tênis, no bom sentido. Tá, ele é conhecido, mas o cara não vai... Ele compra uma raquete do número 1 Não do é muito mundo a do praia beach dele. tênis. Não é a praia do Guga, né? Mas aonde foi fundamental assim, a participação do Guga, que a gente é muito grato com isso e está muito feliz e obviamente continua, né? Foi quando você, na credibilidade que ele tem, e então a pessoa jurídica que começou a comprar o nosso produto, ela acreditou muito. Tinha Então, o é uma Guga empresa... atrás. Exatamente. Então, porra, se o Guga tá, é uma empresa séria, é uma empresa que vai... Então, isso foi muito importante para a gente, e eu falo sempre quando a gente conversa muito com ele sobre isso também, e ele participa muito também do desenvolvimento das raquetes, ele gosta muito, assim, então isso é muito legal também que ele participa, mas a gente fala sempre para ele isso, né? Tanto que ele, se a gente quisesse, ele assinaria todas as raquetes, né? Mas a gente achou melhor não, porque a gente tem raquetes assinadas por jogadores também de beach tennis, né? Então isso também tem uma pegada muito forte, né, pro cliente, né, pro usuário, o cara que gosta de jogar, né? E você tem algum plano de fazer um campeonato Kona de beach, botar a tua marca, de fazer um campeonato nacional ou Tem. tá Então longe isso aí? isso já está acontecendo. Até semana passada a gente estava em João Pessoa, que é um polo muito grande também no Brasil de beach tênis, onde a gente fez o Kona Jampa, né, foi um torneio só para vocês entenderem, o beach tênis ele está no guarda-chuva da ITF, né, da International Tennis Federation, que a ITF é a que controla o tênis no mundo, né? Vamos lá, é a confederação do tênis, né? E o beach tênis está dentro da ITF, é um produto da ITF, e a gente fez o ITF 200 lá, que é como se fosse um Master 500, né? É um torneio grande, assim. E aí a Kona fez junto com parceiros de lá. Então, esse ano a gente começou a entrar em torneios também, para dar Kona mesmo. E ano que vem a gente já tem previsão de fazer 3 no Brasil e 3 nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos está começando muito forte. Legal. Está começando muito forte a pegar o beach tennis, né? O hispânico já está forte lá, mas o americano está começando a conhecer o esporte, está cada vez gostando mais do esporte, né? Claro que é mais para o lado da Flórida, tem um polo na Califórnia, né, principalmente em Santa Mônica, e um polo grande ali, Orlando, Miami, Fort Lauderdale, Single Island. Então, tem alguns locais ali na Flórida que o beach tênis está crescendo bastante. Exatamente. Muito bom, Bernardo. Muito bom ter conversado com você. Ficaríamos 500 horas, mas daqui a pouco a gente termina o nosso prazo aqui. Foi perguntado por uma pessoa agora há pouco se ia ficar gravado. Sim, vai ficar gravado, vai ficar no Instagram. E amanhã vai estar, na segunda-feira, a gente vai publicar em todos os canais do Acontecendo Aqui. Quero te agradecer muito pela disponibilidade, ter aceitado o nosso convite, ter ficado aí 1 hora do teu tempo precioso aqui. Obrigado pelas informações. Conte comigo por Acontecendo Aqui. E você pode usar um tempo aí final para encerrar a nossa conversa, abordar alguma coisa que nós não abordamos que você queira contar para a nossa comunidade. Legal. Joyce, primeiro eu quero te agradecer o convite, tá? E eu sempre falo que fosse um cara que realmente ainda é, mas um cara que ajudou muito, acho, a gente como agência, né, nessa questão de comunicação, de parcerias. O Acontecendo Aqui foi um produto que foi criado há muitos anos atrás e
com um sucesso absurdo, e quero te parabenizar isso, porque tu ajudasse muito as agências de Santa Catarina, né? Eu acho que a gente tem essa gratidão aí pro acontecendo aqui, tá? E eu afirmo aqui e reafirmo essa gratidão. Segundo, dizer que estava com saudade de ti, eu estou com saudade também de várias pessoas que eu vi aí no mercado, que a gente trabalhou durante muitos anos aí, e dizer que com certeza isso eu falo que a comunicação não saiu de mim, não quer dizer que eu não possa voltar um dia, ou então, eu sempre falo, campanha política também é uma coisa que eu gosto bastante, mas eu quero agradecer todo mundo aí que estava aí vendo a nossa live, e também as pessoas que forem ver gravada, na gravação, também mandar um beijo para todos na área de comunicação, dizer que foi um momento que eu fiz muitos amigos, né, conheci muita coisa, aprendi muita coisa com várias pessoas aí, e dizer que estou com saudade de todos, e também queria incentivá-los, a quem não joga beach tênis ainda, a conhecer o beach tênis, que é um esporte que é muito importante é anti-estresse. A gente sempre fala, né, que eu tenho aquele contato com a areia, que é uma coisa que é muito legal, você jogar o pé descalço, né? A gente tem vários pontos do corpo nos pés, né? Então você ter o contato foi uma das coisas que me fazia muito bem quando eu trabalhava em propaganda, então me tirava muito estresse, assim, então é uma coisa que me fazia muito bem. É um esporte que te dá muito condicionamento físico, principalmente nas pernas. A mulherada gosta muito, que endurece as pernas, o bumbum, né? E além disso faz um esporte. Então eu quero encorajá-los aí, para quem não começou, teste, é um esporte fácil, um esporte para a família, e obviamente se começarem a jogar, aí obviamente peguem o melhor produto, que é a Kona. Já vou fazer o meu comercial aqui, né? Então agradeço todo mundo. Mostra a marca, você está com a camiseta, mostra a marca aqui, ó, aí como é que é. Ó, Kona, ó, essa é a marca.